Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre aquela questão que é muito polêmica, sobre se Jefeté realmente entregou a sua filha em sacrifício a Cristo. Vou ler um texto aqui e depois nós vamos conversar sobre isso. Juízes, capítulo 11, versículo 30. E Jefeté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta da minha casa, me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Essa palavrinha aqui, holocausto, que está criando a grande loucura, a grande interpretação de Jefeté ter dado a sua filha. E olha o que diz aqui o 34, depois que ele voltou da vitória que Deus deu a ele. Vindo, pois, Jefeté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Então Jefeté aqui ficou extremamente triste porque a primeira pessoa que saiu da sua casa foi a sua filha, e o voto que ele tinha feito ao Senhor, que se ele tivesse a vitória sobre Amon, ele entregaria em sacrifício a primeira coisa que saiu da sua casa. E a interpretação que se tem é que Jefeté fez um voto ao Senhor, e aqueles que acreditam que ele pegou sua filha e sacrificou realmente, por causa da palavra holocausto. Todo, causto, queimado, então queimado todo. Então acredito que por causa da palavra holocausto, essa menina, essa filha dele realmente foi entregue em sacrifício ao Senhor. Mas é interessante que você não vai encontrar mais nem em outro lugar um respaldo para esse texto de que o próprio Deus tenha recebido um sacrifício humano. Quem aceita que Jefeté entregou a sua filha mesmo, dentro aqui da Bíblia, só tem esse texto. Não existe outro texto lá no Novo Testamento, ou outro texto em outros livros aqui no Antigo Testamento, que deu respaldo de que ele tenha mesmo sacrificado sua filha. Então, por causa da palavra holocausto, a pessoa pegaram o significado da palavra e atribuíram que realmente ele sacrificou sua filha. Mas será que por causa de uma palavra a definição tem que ser exata? Eu acredito que não. Por que não? Porque quando você vai lá em Salmos 89, versículo 27, Davi é chamado de primogênito. E nós sabemos que ele não foi o primogênito. Então lá, primogênito tinha um outro significado, tinha um outro entendimento. Não significava primeiro, significava que ele ficaria sobre os outros com autoridade e poder. Então a palavra holocausto aqui nós não vamos pegar, embora seja o entendimento de que seja uma oferta queimada no seu todo, e pegar ela exatamente, literalmente, e dizer assim, ele pegou e matou a sua filha e colocou lá e queimou e já era. Porque uma coisa é certa, Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, ele faz um voto a Deus. Deus concede a vitória dele, a ele. Deus não saberia que ele poderia sacrificar sua filha se isso fosse verdade? Claro que saberia. Então Deus cumpre o voto que ele faz em cima de uma coisa que ele nunca aceitou. Pelo contrário, Deus sempre condenou o sacrifício de pessoas humanas. É o que a Bíblia o diga. O deus Moloque, que era o deus que recebia sacrifícios humanos de criancinhas,
Deus sempre abominou aquela ação e disse para o seu povo nunca fazer nada do que eles faziam lá. E aqui Jefté, embora estivesse um pouco distante dali do povo de Deus, mas ele conhecia os mandamentos do Senhor. De hipótese alguma, ele iria fazer um voto a Deus acerca de algo que Deus já condenava, que Deus não aceitava como algo correto. Ele não iria fazer isso de hipótese alguma, mas algumas pessoas querem aceitar isso. Se quiser aceitar, que aceite. Mas eu sou da corrente que Jefté não matou a sua filha. Pelo contrário, o sacrifício da filha de Jefté é que ela se manteria virgem. E se manter virgem para uma mulher, para ela, era pior do que morrer. Porque ela passaria toda a sua vida sem ter filhos. E não ter filhos naquele tempo era muito vergonhoso. Então ela nunca daria um filho, um neto a Jefté. E olha o que ela diz aqui no 37. Disse mais seu pai: faze-me isto, deixe-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou aí por 2 meses, e então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ela se manteve ali, agora uma mulher virgem que não conheceria homem, pois esse era o voto que ela tinha que manter. Todo o trabalho dela ia ser no templo, servindo ao Senhor sem conhecer homem, porque esse era o voto que Jefté tinha que fazer através da sua filha. Agora, se você quiser aceitar um Jefté sanguinário, como algumas pessoas falam, ele era sanguinário, ele matou mesmo a sua filha. Só que Deus ouviu um voto de um homem que tira a vida da sua própria filha, por causa de um voto que ele fez a Deus. Até parece um voto que a pessoa faz assim: Senhor, eu faço um voto a Ti. Se eu ganhar na Sena, ou na Mega Sena, se eu ganhar 3 milhões, Deus, eu dou 2 milhões para a Tua igreja e fico só com 1 milhão. E Deus vai me conceder, porque eu fiz um voto a Deus, numa coisa que era errada, naquilo que Deus abomina e condena. Hipótese alguma, Deus faria isso para que Jefté vencesse a guerra, baseado num voto de sacrifício humano que Deus nunca aceitou. Se você que aceita que era sacrifício humano, mostre, procure outro texto aqui dentro da Bíblia, procure outro texto aqui. Não pegue só essa palavrinha aqui, holocausto, só ela para você se apoiar. Pegue, aí você vai: porque que no hebraico, não sei o que no original hebraico. Até vai no original hebraico, pega outra parte na Bíblia, para que possa comprovar que realmente ele fez isso. Eu aceito, sem medo de errar, de nunca me arrepender e de nunca mudar de ideia, nunca mudarei de ideia, que ela chorou a sua virgindade, e esse foi o voto, e esse foi os grandes sacrifícios que ela teve que prestar a Deus. E agora fica à disposição daqueles que querem crer. Nas 2 correntes, umas que creem que sim e outras que creem que não. E eu sou da corrente que creio que não matou, e que pelo contrário, ela se manteve virgem até o dia da sua morte. E isso aí também foi bastante comemorado e reconhecido pelas pessoas da sua época. E é reconhecida por mim também, porque isso aqui aconteceu exatamente como está escrito, e não como nós queremos que seja. E nem somos covardes porque aceitamos assim. Deus não aceita sacrifício humano, e não existe nenhuma parte que isso prove que Ele tenha recebido. Então vamos ficar como a filha de Jefté, virgem, e isso é o que fica na história como algo verdadeiro para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.